Olá! Quando vocês pensam em bloqueio criativo, qual é a primeira área da vida de vocês que chega até vocês na mente? Daqui, eu imagino que seja o campo profissional que chega para vocês. Sim, né? Desenvolver a criatividade no meu trabalho. Sim, faz parte. E o que eu vou propor aqui para vocês é que nós possamos olhar para a criatividade de uma forma bem ampla, sabe? Contemplando realmente todos os aspectos que são importantes na nossa vida. Então, vamos lá. No contexto da minha família de origem, meus pais, minha relação com eles, no contexto do meu casamento, a minha relação com o meu amado, minha amada, que muitas vezes pode não estar harmoniosa, apesar de todo o amor que nutrimos um pelo outro, seja no campo profissional, puxa, esse é o meu negócio, esse é o meu ramo, mas não sei o que acontece que eu não consigo desempenhar a minha melhor versão, sabe? Então caminha de uma forma mais lenta do que eu acredito que poderia. Seja no campo financeiro, puxa, eu sou tão dedicada, eu trabalho, eu tenho boas ideias, mas não sei o que acontece comigo que final do mês eu não tenho dinheiro. Percebe que todos esses aspectos da nossa vida, a criatividade ela é acionada para que eu possa resolver, solucionar situações desconfortáveis que me chegam em cada uma dessas áreas da minha vida. Então, agora eu vou perguntar para vocês, o que será que leva um homem e uma mulher inteligentes e dedicados a não conseguir se sentirem criativos ou então sentem-se criativos, elaboram ótimas ideias, porém não conseguem colocar ele na ação. Então aí eu vou trazer para vocês uma informação que não nos foi trazida. Nós aprendemos a nos olhar, sabe, eu e o meu problema. Então como que eu resolvo o meu problema? A gente olha assim, né? E o que eu vou propor para vocês é esse olhar amplo. Por exemplo, tem algo que a gente não sabe que se soubesse, nós ganharíamos tempo, nós ganharíamos, a vida ela ficaria mais leve e a gente conseguiria desempenhar melhor as nossas funções. Nós somos uma continuidade de uma história que chegou muito antes da gente, que é a nossa história familiar. E dentro da minha história familiar, eu cheguei bem depois. A gente percebe nos estudos que são 7 gerações que influenciam a forma de como eu vivo minha vida hoje. Como assim? Sim, existe algo, quer você acredite ou não, quer faça sentido ou não, é comprovado que nós herdamos, quando nascemos, todo o campo de informação da minha família, o campo morfogenético, se for trazido o nome científico disso. Então nós trazemos todas as vivências dos nossos ancestrais, da nossa linhagem. Então, por exemplo, eu não faço nem ideia de que eu posso estar reproduzindo um comportamento. E eu não sei disso porque eu mal conheço a história dos meus avós, que são 2 gerações antes de mim. Eu vou dar um exemplo para vocês para trazer mais clareza de como isso funciona. Por exemplo, nessa linha de pensamento de que somos uma continuidade e de que trazemos essa informação ao nosso DNA. Imaginem aquele casal que não está harmonioso. Qual é a situação que eles vivem? Isso eu vou trazer exemplos verídicos aqui, que eu já presenciei. Por exemplo, uma mulher desse casamento que ela se sente... Nossa, ela fica totalmente insegura quando esse homem, esse marido se ausenta, sabe? Seja para ir para o trabalho, seja quando ele vai jogar futebol com os amigos, seja quando ele saiu de casa, ela fica numa insegurança e eles brigam e não tem motivo nenhum aparente, sabe? Aquela pessoa que ela precisa ficar grudadinha, sabe? No marido. Então, quando essa pessoa, ela enxerga o que tem por trás desta situação, desse sentimento que é tão presente na vida dela e que ela já tentou de tudo, ela já tentou várias formas de utilizar a criatividade dela para sair desse problema, mas ela não consegue. Então o que acontece? Quando ela percebeu a história, aonde ela está emaranhada, ela percebeu que
Puxa, meu bisavô e a minha bisavó, quando casaram, logo em seguida, o meu bisavô foi chamado para a guerra e ele não voltou da guerra. Ele morreu na guerra, sabe? Então, esta pessoa que vive hoje, o tempo de hoje, 2020, ela vivencia na carne uma experiência parecida, ela tem a informação de que é perigoso ficar distante. Sim, ele pode não estar aqui no dia seguinte, o meu amado. Então ela cria várias formas de ficar grude. E o marido não entende, briga com ela e enfim. Sabe, é um exemplo que eu tô trazendo para vocês de como funciona essa situação. Tem tanta coisa por trás no nosso mundo inconsciente, sabe? Um exemplo da situação financeira, do exemplo que nós trouxemos acima. É aquela pessoa que trabalha, se dedica, mas ela não consegue fazer o dinheiro que ela percebe que poderia fazer pelo potencial que ela tem, pela dedicação, por todo o estudo que ela tem, sabe? Por tanto que aquela pessoa trabalha também. Então, no estudo desse campo de informação familiar, ela pode perceber, por exemplo, que o avô dessa pessoa, ele faliu o negócio dele. Então, na geração seguinte, o pai também, ele não pôde ser realizado nessa área. Então, ele vivia endividado, vivia com empréstimos. E daí agora eu sou a próxima geração. E tô tendo toda essa dificuldade nesse setor financeiro, que é um setor tão importante. O que acontece quando a gente reproduz comportamentos de uma forma inconsciente? É como se nós, antes de sermos maridos, esposas, pais, mães, empresários, empreendedores, nós somos filhos, percebe? Nós nascemos e somos filhos. Esse é o primeiro lugar que a gente ocupa no mundo. Então, assim, é como se por amor e por lealdade é tão grande dentro de mim que eu, para me sentir pertencendo à minha linhagem, ao meu grupo, eu acabo reproduzindo esse comportamento, que é um comportamento deles, não precisa ser meu, mas eu tenho esse registro aqui no meu DNA, eu tenho esse registro aqui na minha memória celular. Então, esse olhar que eu quero trazer para vocês do quanto é importante, sabe? Tudo isso que vocês sentem, se conectem com essa maior dificuldade que vocês têm hoje. Se conectem com todas as formas que vocês já tentaram sair dela, elaborar saídas criativas. Então percebam, um exercício que vocês podem fazer é pensar, olhar de uma forma mais ampla como que os familiares de vocês viviam essa situação que vocês vivem hoje, sabe? Porque quando nós podemos honrar esta situação que aconteceu na minha família, quando nós podemos, de alguma forma, dar um lugar para isso, incluir essa história aqui no meu coração, incluir aqui dentro de mim, eu ganho tanta força e a minha capacidade criativa, então ela vai ter espaço para se desenvolver na minha vida, em todos esses segmentos. Sabe? A constelação sistêmica familiar é uma ferramenta terapêutica considerada breve. Ela é uma ferramenta alemã criada pelo Bert Hellinger. Então ela traz todo esse campo morfogenético, sabe? Nós olhamos para esse campo de informação que aquela pessoa ela traz. Então nós percebemos o que tem por trás dessa dificuldade. E quando, sabe, olhem para vocês, porque vocês são pessoas, homens e mulheres inteligentes, dedicados na vida de vocês, capacitados. Então, qual é a razão, sabe, de estar precisando viver essa situação? Essa situação, ela quer dizer algo para vocês. E enquanto a gente fica aqui olhando, puxa, mas o meu trabalho aqui, eu não estou me desenvolvendo nessa área, não está conseguindo ir adiante, será que eu sou desatento? Será que isso, será que aquilo? Quando eu fico aqui, ó, por mais inteligente que você seja, há quanto tempo você vive essa situação? Porque não está no nível cerebral a solução. Percebe?
ela tá aqui dentro, então assim, se conecta com essa informação, como os meus familiares viviam essa dificuldade que eu tenho hoje, sabe? Percebam isso em vocês e desenvolvam, sabe, gente? Porque a gente tem, é nossa responsabilidade, nós podermos, adultos que somos, resolver essa situação que hoje nos atrapalha. É nossa função poder sim ter saídas bem elaboradas, saídas eficazes, sabe? Para honrar toda essa história, toda essa dificuldade que eles viveram lá atrás, nossos queridos ancestrais. Nós somos a continuidade, a gente reproduz o comportamento deles. Então, assim, para que nós possamos entregar, olhar para essa nossa situação com toda a dignidade que ela merece, sabe? E então poder incluir ela em nós, e então poder, com toda essa força, desenvolver meu potencial criativo como eu mereço. E todos eles também merecem. E o mundo merece, porque o mundo, ele tá te esperando. Todos nós temos algo grandioso, temos algo próprio nosso para oferecer para as pessoas, para oferecer para a sociedade. Então, eu fico muito honrada em estar nesse lugar, em estar aqui com vocês, oferecendo o meu olhar que eu atuo como profissional, e eu acredito que todos vocês, cada um tem o seu olhar, e como que a gente pode contribuir, sabe, para que nós possamos aumentar essas pessoas criativas, ampliar essa comunidade de pessoas que sabem, que podem despertar e desenvolver a sua criatividade e oferecer o seu melhor para o mundo. Obrigada!